Bancada da Frelimo condiciona a sessão extraordinária do Parlamento ao desarmamento da Renamo. Ex-dirigentes dizem que não se pode minimizar ataques em Cabo Delgado. Areieiros ao longo da circular de Maputo colocam em perigo a infraestrutura. Muito boa noite e bem-vindos à Hora do Jornal. Afinal, a sessão extraordinária do Parlamento foi adiada porque a Frelimo exige que a Renamo seja primeiro desarmada. A bancada da Frelimo diz que a descentralização do poder deve arrancar, ou melhor, avançar passo a passo com os assuntos militares que estão a ser discutidos por equipas criadas pelo Governo e a Renamo. Após uma sessão da Comissão Permanente esta quinta-feira, que durou cerca de 4 horas, o primeiro vice-presidente da Assembleia da República falou a jornalistas, tendo revelado as razões do adiamento da sessão extraordinária do Parlamento. Em sede da Comissão Permanente, a bancada parlamentar da Frelimo colocou a questão que inquietava a bancada. E segundo a bancada parlamentar da Frelimo, estava perante uma inquietação movida pela ausência de sinais concretos, ou melhor, avanços concretos que consubstanciassem os assuntos militares, fazendo parte estas do conjunto dos processos que hoje ou ora estão em curso, nomeadamente a descentralização. Uma das condições impostas pela Frelimo é que até as eleições autárquicas de 10 de outubro, a Renamo esteja desmilitarizada. A bancada parlamentar da Frelimo entendia que não se eram visíveis sinais de avanços concretos nesta componente. Preocupação esta que era ou que está sendo manifestado pela sociedade, está sendo manifestada pelo povo em si todo, tomando em conta que se avizinha o período das eleições autárquicas, onde, por lei, todos os concorrentes devem participar em pé de igualdade. E que as eleições deviam ou devem ter lugar sem que nenhuma força política, concorrente ou não, seja detentora de armas. Entretanto, refira-se, as lideranças do governo e da Renamo não submeteram nenhuma proposta sobre assuntos militares à Assembleia da República, sendo que para a sessão extraordinária, ora adiada, estavam agendadas matérias sobre a descentralização. A Renamo mostra-se agastada com as exigências da Frelimo, que culminaram com o adiamento da terceira sessão extraordinária da Assembleia da República, marcada por os dias 21 e 22 de junho corrente. No entanto, aconselha o partido no poder a deixar o Presidente da República e liderança da Renamo a tratarem as questões militares. 250 deputados tiveram passagens pagas para vir a Maputo para trabalhar. Chegamos aqui, dizem que não querem trabalhar porque querem que a Renamo comece o desarmamento. Esse desarmamento ia começar ali na sala do plenário da Assembleia da República. Eu não percebo e ninguém percebe. E o Parlamento deve deixar de ser uma força de bloqueio dos entendimentos. O Parlamento deve começar a atuar como uma força que promove a unidade nacional. Não compreendemos porque, depois de tantos apelos do Presidente da República, no sentido de que o deixassem trabalhar porque conhece os militares da Renamo,
está em contato permanente com a liderança da Renamo. Não compreendemos porque é que hoje os deputados do seu partido estão a tomar esta atitude. É incompreensível. Portanto, nós, como bancada da Renamo, não vamos aceitar esse tipo de manipulação. Neste momento em que o general Ossufo Momade, nosso coordenador, reside na Serra da Gorongosa, a partir de onde coordena o debate sobre as questões militares e as atividades políticas, deve ficar claro que a sua presença naquele ponto do país amaina, acalma, tranquiliza os nossos irmãos militares e a população em geral, na medida em que há segurança e há garantia de que a trégua não será quebrada. O Movimento Democrático de Moçambique criticou hoje o adiamento da sessão extraordinária da Assembleia da República, cuja realização está sendo condicionada pelo Partido Frelimo, mediante entendimentos nos assuntos militares que se encontram em discussão entre o Governo e a Renamo. O adiamento da sessão extraordinária da Assembleia da República, que deveria estar a decorrer a pedido da bancada da Frelimo, que condiciona a realização da mesma mediante entendimentos à desmilitarização da Renamo, está a preocupar o Movimento Democrático de Moçambique. Preocupação, sobretudo quando em canais televisivos aparecem no mesmo dia informações diferentes de cada lado. Um diz está à espera, o outro diz não, estou à espera daquele que me diga alguma coisa. Então acabamos entrando num processo cíclico de quem é cúmplice por esse atraso todo. Nós em tempo já havíamos alertado de que era fundamental que esse processo ocorresse tudo em paralelo para permitir que no fim do dia assinasse a descentralização, assinasse a integração e a inclusão social dos homens que devem estar integrados. Para David Simão, neste momento não se deve procurar o culpado, mas sim procurarem-se alicerces robustos para o alcance de uma paz efetiva. É importante que as pessoas compreendam de que a paz deve existir. Quando nós reclamávamos a inclusão do MDM, a inclusão das outras forças políticas e da sociedade em si, era exatamente para evitarmos chegarmos a esse nó de estrangulamento em que cada um começa a acusar o outro. E não é bom. Não é bom porque uma das peças-chave já não está entre nós. Então ficamos com a versão de uma das partes. E como o diálogo era feito a dois, não há testemunhos vivos do que vinham conversando. O presidente do MDM exortou o governo e a Renamo a serem escravos no cumprimento de princípios de uma convivência sã. Integrando os homens, criando todas as condições. Por exemplo, eu não entendo agora, há versões de que o chefe de Estado estava à espera de um encontro na Zambésia e a pergunta que se faz é se já tinha se cultivado ou criado uma cultura de ir a Santo Gira. O que terá falhado desta vez de se ir a Santo Gira? Portanto, eu penso que é preciso continuarmos com a simplicidade necessária até as últimas consequências para que, de fato, o povo moçambicano viva em paz. A Frelimo pronunciou-se também em relação a este adiamento da sessão extraordinária e afirma, insistindo, que não haverá sessão enquanto a Renamo não der sinais de desarmamento. As palavras são da chefe da bancada da Frelimo, Margarida Talá. Nós colocamos esta questão na quarta-feira. E na quarta-feira dissemos que não iríamos terminar a sessão da Comissão Permanente, que era para a Renamo poder ter tempo de dar uma resposta aos moçambicanos. Mas ontem continuaram a dizer que não iam dar. Então, sendo assim, nós dissemos então, não havendo condições, também não vamos aceitar a aprovação do pacote eleitoral. Então, cabe a Renamo, tendo vontade política, para que as eleições ocorram no mês previsto, nós temos, e é por isso que as nossas brigadas estão no terreno, neste momento estamos a trabalhar para a apresentação dos nossos candidatos. Então,
cabe a eles dar essa resposta. Não podemos continuar a assistir partidos que têm homens armados apenas para usar delas como uma força de escudo. Não pode. Por que a nova liderança da Renamo não vai ter com o chefe do Estado e se conclua o processo? Por quê? Se o processo estava quase terminado, onde é que está o problema? Devemos ajudar-nos para uma paz efetiva em Moçambique. Não devemos continuar com partidos armados, por favor. Não podemos aceitar que a Renamo hoje diga uma coisa, depois tem um compromisso e amanhã faz outra coisa. Por que não assume que o processo de desarmamento é crucial para o processo de descentralização? Por quê? Ontem falávamos dos dois processos. Hoje este já não serve, apenas temos de avançar com o processo? Nós pensamos que não é correto. Após o adiamento da sessão extraordinária na Assembleia da República, que tinha como principal objetivo discutir a proposta da lei da nova legislação eleitoral, ex-presidentes da República mostraram-se confiantes no trabalho dos parlamentares e acreditam numa solução o quanto antes. A Assembleia está a trabalhar, né? A Comissão está reunida e deve estar em contato com as outras partes todas e vão encontrar uma solução, porque eu ouvi assim ligeiramente no jornal que havia essa interrupção, mas que estão a trabalhar, estão à espera de uma resposta. Bom, eu também estou à espera da resposta. Há uma coisa que se chama objetivo e haverá outra coisa que são os métodos para alcançar esses objetivos. O nosso objetivo é ter Moçambique em paz, o Moçambique em desenvolvimento. E eu acredito, portanto, que aqueles nossos representantes que se encontram no Parlamento têm isso em consideração e por conseguinte, vão trabalhar no sentido de, sem prejudicar a paz, resolver os problemas que neste momento existem. Ainda hoje, os dirigentes do país afirmaram que não se pode minimizar os ataques que estão a acontecer em Cabo Delgado e levantam a possibilidade de existência de forças externas que queiram dominar e se apropriar dos recursos que o país dispõe. Para mim ainda está inexplicável, né? Ainda precisamos de encontrar uma explicação, mas as hipóteses são muitas. São muitas, mas a maneira como as matanças são feitas é inquietante. Isso eu não creio que se esperasse o que está a acontecer. Que apareçam homens que andam a decapitar cabeças de crianças e mulheres é um fenômeno que precisa de uma reflexão, não é nada esperado isso. Podia-se esperar que Moçambique tivesse uma incapacidade de negociar sobre a utilização de recursos, de assinar os contratos, são coisas que a gente pode esperar. Bom, mas o gás apareceu, os outros recursos aparecem e é preciso valorizá-los, mas nunca se esperou isto que está a acontecer. Temos muitos inimigos, alguns que não estão conformados, e não é de admirar. Por isso mesmo, eu penso que aquilo que ele disse é algo que nós devemos ter em conta. É um desafio. Como resolver? Eduardo Mondlane já dava a resposta a isso em 62. Com a unidade do povo moçambicano, com a coesão dos moçambicanos. E por aí adiante, todo o caminho até hoje é esse, através da unidade, reconciliação, tolerância, diálogo constantemente entre nós, diálogo construtivo, obviamente. E eu também junto a minha voz, à voz dos outros, de que devemos acabar com violências entre nós. Não há razão para os moçambicanos importarem as convicções dos outros e a maneira de ser e estar dos outros. Os moçambicanos em si têm a sua cultura da paz muito inerente a si próprios.
os fins de conflitos em Moçambique. A reconciliação é feita de uma forma muito original. Nós fazemos a reconciliação de maneira espontânea e ela começa dentro de cada família. Então isso mostra que os moçambicanos são especiais, são um povo muito especial. Então o que nós devemos fazer é cultivar essa nossa maneira de ser e de estar. Nós sempre nos... O vice-ministro da Defesa, Patrício José, diz que as Forças Armadas estão a trabalhar para o esclarecimento dos ataques já em Cabo Delgado. Os malfeitores estão lá. As forças de defesa e segurança estão desdobradas, cada um com a sua especialidade, com a coordenação necessária, e temos vindo a fazer o que é nosso dever constitucional. Agora, também percebam algo importante. Nós não somos pessoas de andar a dar relatório diário das nossas atividades. Há uma linha de comando. Há instruções tático-estratégicas, devem ser obedecidos. Então imaginem que se nós não estivéssemos a trabalhar, talvez a situação não fosse aquela. Então há muito trabalho junto está sendo feito no terreno, há muito trabalho de análise está sendo feito aos mais variados níveis de comando, de formação e de preparação de homens para lidar com aquela situação. Encerrou hoje a primeira fase de palestras sobre violência doméstica organizada, violência doméstica, organizada pela Universidade Eduardo Mondlane e parceiros. Os principais oradores destas palestras dizem que há avanços no combate a este tipo de violência, mas precisa-se de mais educação para a sua erradicação. Só em 2016 foram reportados mais de 20 mil casos de violência doméstica no país, tendo como principais vítimas mulheres, crianças e idosos. Para sensibilizar a sociedade sobre este mal, a Universidade Eduardo Mondlane e outras instituições de ensino superior e parceiros organizaram um ciclo de palestras que esta sexta-feira chegou ao fim. O antigo presidente Joaquim Chissano foi um dos oradores e defende que há ainda muito por fazer. Ainda que haja uma educação maior para os homens que ainda ficam com os resquícios da cultura antiga. Mas é uma questão que precisa de tempo. A idêntica posição é defendida pela antiga primeira-ministra Luísa Diogo, para que este ciclo de palestras teve resultados positivos. Este tipo de palestra tem que permanecer numa altura com campanhas, outras alturas esporadicamente, mas é necessário, porque a violência está sempre presente. Nos casos é latente, noutros casos expressa-se e manifesta-se. Então, quando há uma violência latente, todos os trabalhos de prevenção, as palestras ajudam a prevenir essas situações e a evitar que aconteçam novos casos. Também faz cada um repensar. A palestra sempre toca e faz com que cada um que participa numa palestra multiplica. Seja uma palestra direta, seja uma palestra por via televisiva, pela via da rádio. Personalidades e instituições que se empenharam neste movimento receberam certificados de mérito durante a cerimônia de encerramento que foi dirigida pela ministra do Gênero, Criança e Ação Social, Cidália Chauk. O Presidente da República recebeu hoje funcionários ou representantes de funcionários da função pública. Filipe Nunes diz que o combate à corrupção deve ser assumido como a tarefa de todos. O chefe de Estado falava hoje no âmbito do Dia da Função Pública. Admitiu haver ainda desafios nas instituições, mas diz que os funcionários e agentes do Estado devem sempre procurar o bem servir e aumentar a produção. O Dia Internacional da Função Pública celebra-se este sábado. Entretanto, funcionários e agentes do Estado adiantaram-se esta sexta-feira e foram à presidência para deixar uma mensagem de saudação ao Presidente da República pela passagem da data. Uma ocasião que serviu para que os funcionários apresentassem suas preocupações, com destaque para a melhoria das condições salariais. Reconhecemos as limitações orçamentais que o país atravessa. Contudo, nós, os funcionários e agentes do Estado, continuamos a solicitar ao Governo a melhoria gradual das condições salariais, de acesso à habitação condigna, da assistência médica e medicamentosa, de transporte, bem assim
das condições de trabalho no geral. Filipe Nunes admite haver ainda desafios, mas diz que o Executivo de tudo faz para melhorar as condições de trabalho. Fala de um desafio maior na função pública, a corrupção, e lembra que é tarefa de todos combater este mal. Temos vindo a dizer que a corrupção não só retarda o nosso desenvolvimento, mas também reduz a confiança dos cidadãos nas instituições do Estado. Não podemos tolerar o suborno, cobranças ilícitas, desvios de aplicação de fundos, falsificação de diferentes documentos, viciação de concursos, roubos ou jogo de favores, entre outros atos de corrupção. Portanto, encorajamos a encarar com a máxima seriedade a prevenção e o combate à corrupção como compromisso coletivo para o alcance de sucessos nesta batalha pelo desenvolvimento. O Dia Internacional da Função Pública foi instituído em 1994 e em Moçambique é celebrado anualmente desde 2008, visando o reconhecimento e a valorização do papel do desempenho pela função pública na prestação de serviços ao cidadão. Este ano, a data celebra-se sob o lema Combatendo a Corrupção nas Instituições Públicas, através da participação e promoção da liderança ética para a concretização dos objetivos da Agenda 2063 e dos Objetivos do Desenvolvimento Sustentável. Um cidadão de 54 anos de idade está a contas com a polícia no distrito de Barre por ter baleado o seu filho. O indiciado, que é também acusado de porte ilegal de arma, confessa o crime e diz que fê-lo na tentativa de acudir à luta entre a vítima e o seu irmão mais velho. O caso deu-se no posto administrativo de Serra Shoa, em Barwe, quando o filho mais novo do indiciado desferia golpes à facada contra o mais velho. Apercebendo-se da briga, Miguel Chiquacha foi buscar esta arma de tipo caçadeira e alvejou no mais novo, única forma que diz ter encontrado para acudir à luta entre os seus filhos. Meu filho mais novo estava a espetar faca no mais velho. Cheguei e perguntei por que quer matar seu irmão. Foi daí que ele deixou no irmão e queria partir para cima de mim. Levei a arma para o amedrontar, mas ele pegou no cano e disparou-se contra ele próprio. A polícia diz que Miguel Chiquacha, além de responder pela posse ilegal de arma, incorre ainda sobre o mesmo o crime de ofensas corporais voluntárias. Em virtude deste ter alvejado na parte do abdômen o seu filho, partiu de uma discussão que tiveram na sua casa, culminou com esse ato que acabou de me referenciar. Ainda em Barwe, a polícia recuperou cerca de 50 kg de suruma abandonada numa mata no posto administrativo de Onde, que tem sido usado como corredor de comercialização da droga. Observamos neste momento a nossa primeira pausa no Jornal da Noite e voltamos já a seguir com mais notícias. Até já. Eu espero por si. Retomamos as notícias no Jornal da Noite. Os arreieiros localizados ao longo da estrada circular de Maputo estão a colocar em perigo a infraestrutura. O vice-ministro das Obras Públicas, Habitação e Recursos Hídricos visitou a zona e prometeu realizar trabalhos para controlar o problema. O vice-ministro das Obras Públicas, técnicos da instituição que dirige, quadros da empresa Maputo Sul e da Administração Nacional de Estradas visitaram nesta sexta-feira a estrada circular de Maputo com o objetivo de ver de perto o estado das obras. No troço que liga Xiango e Zimpeto foram identificados arreieiros que estão a causar erosão e a colocar em risco a infraestrutura. Nós verificamos de fato que alguns arreieiros já invadem, praticamente já invadem a circular de Maputo, e vamos ter que entrar em contato, como eu estava a dizer, com outras instituições no sentido de evitar que esse problema exista, e do nosso lado também será necessário fazer qualquer proteção a circular, no sentido de a erosão não atingir a estrada. Na segunda secção, que compreende o troço Costa do Sol Xiango, os moradores queixam-se de inundações durante a época chuvosa devido à estrada circular. No troço, como já é sabido, têm acontecido muitos acidentes de viação. Nós fomos verificar a questão das rotundas, em que as mesmas têm uma configuração que propicia a ocorrência de alguns acidentes,
e recomendamos que a empresa circular de Maputo faça uma proposta no sentido de fazer um desenho e posteriormente ser aprovado, de maneira que seja aliviada a situação, a grandeza das próprias rotundas, de modo que se evite a ocorrência de acidentes na circular. A questão da drenagem é uma questão que também deve ser resolvido esse defeito, no sentido de melhorar a questão da drenagem, de modo que as águas das chuvas sejam escoadas para não permitir a inundação das zonas habitacionais. A obra da ponte, que arrancou recentemente no bairro Xiango e poderá minimizar os acidentes de viação, já foram executadas em 50%. A Escola Superior de Economia e Gestão lançou esta sexta-feira novos profissionais para o mercado de emprego. A direção daquela instituição diz que os graduados estão preparados para enfrentar o mercado e contribuir para o desenvolvimento do país. São ao todo 135 licenciados de diversos cursos, dentre os quais Direito, Administração Pública e de Empresas, Economia e Contabilidade, que a Escola Superior de Economia e Gestão lançou para o mercado moçambicano. Segundo a direção da escola e o padrinho da 4ª cerimônia de graduação daquela instituição, os estudantes estão preparados para enfrentar o mercado. Contribui decisivamente também para o crescimento dos quadros e novos formados para o desenvolvimento do país. Eu acho que o que falta agora a eles, depois disto, é ir à luta, correr. Então nós já demos tudo, demos as ferramentas todas, agora o que eles têm que fazer é correr, não há nada que vem de graça. Já os graduados esperam que o mercado seja receptivo para que eles possam ter espaço para aplicar os conhecimentos adquiridos na faculdade. Espero, portanto, um mercado muito aberto, um mercado que aceita, um mercado, portanto, que corresponde às expectativas, portanto, do nosso país. Sim, esperamos poder ajudar no desenvolvimento do nosso país. Esperamos que estejamos prontos mesmo, como achamos que estamos, para ingressar mesmo no mercado de trabalho. Ainda este ano, a Escola Superior de Economia e Gestão prevê a realização de cerimônias de graduação em Manica e Pemba. No âmbito das notícias do estrangeiro, o povo de Sudão do Sul vai ter de esperar muito para alcançar a paz. Mais uma vez, os dois líderes em diálogo não chegaram a nenhum consenso e o presidente Salva Kiir afasta a hipótese de dividir o poder com a oposição. A paz ainda está longe de ser conquistada no Sudão do Sul, país que está em guerra civil há mais de 5 anos. O encontro entre o presidente Salva Kiir e o líder do grupo rebelde, Riek Machar, pode não ter funcionado. Em comunicado conjunto, o grupo rebelde de Riek Machar disse que é preciso mais tempo para chegar à paz no Sudão do Sul, a discutir-se causas da guerra, e nenhum acordo imposto pode funcionar, pois não há atalhos para a paz. Por sua vez, o governo do presidente Salva Kiir garantiu que, embora Riek Machar seja bem-vindo ao Sudão do Sul, não vai mais dividir o poder com ele. Se ele quiser governar, que espere eleições, pois a última vez que houve partilha de governar, o país mergulhou numa guerra sangrenta. O Sudão do Sul é o mais novo país da África, tendo alcançado a independência em 2011 e 2 anos depois entrou em guerra, que já matou dezenas de milhares de pessoas e ameaça matar à fome mais de metade da população. Mais de 200 pessoas poderão estar mortas de afogamento no mar Mediterrâneo nos últimos 3 dias. As suspeitas são levantadas por cerca de 700 sobreviventes resgatados pela Guarda Costeira líbia. 762 migrantes sobreviventes do mar Mediterrâneo contam que vários dos seus companheiros de viagem foram engolidos pelo mar. Segundo os relatos, ao todo 220 migrantes poderão estar afogados. Os migrantes ilegais foram resgatados em 3 dias, quando em barcos de borracha tentavam chegar à Itália.
Muitos migrantes arriscam-se a entrar no mar Mediterrâneo de embarcações precárias na esperança de serem resgatados pelas guardas costeiras, porém muitas vezes a longa espera termina em tragédia. Só este ano, mais de 1000 pessoas morreram afogados no mar. A Agência de Refugiados das Nações Unidas insta as organizações não governamentais e comunidade internacional a reforçar o sistema de resgate no Mediterrâneo, numa altura em que a Itália não quer receber mais migrantes e o governo da Alemanha está sob pressão da crise de migração, com maior número de pedidos de asilo na Europa. Momento para mais uma breve pausa, mas antes a previsão do estado de tempo para as próximas 24 horas do país. Começamos pela cidade de Maputo, que poderá ter uma máxima de 28 graus Celsius, mínima de 16, 27 de máxima para Xai-Xai, 17 mínima, para Inhambane, uma máxima esperada de 26 graus Celsius, máxima de 18 graus. Beira poderá ter máximas de 25, mínima de 18, Chimoio com 23 de máxima, 11 de mínima, Quilimane, máxima esperada de 27 graus Celsius, mínima de 19, 30 de máxima para Tete, 20 de mínima. Para Nampula, 27 de máxima, 18 de mínima, 29 de máxima para Pemba, 19 de mínima. Para Lixinga, máxima esperada de 23 graus Celsius, mínima de 12 graus. A previsão do tempo é-lhe oferecida pela Índico Seguros. O segmento das notícias no Jornal da Noite e olhar para o desporto. A treinadora do Costa do Sol, Diolinda Angulela, promete uma equipa forte e aguerrida no jogo 3 dos play-offs da final da Angel Maputo Basket em seniores femininos. É o jogo de tudo ou nada para o Costa do Sol, que precisa vencer para arrastar a decisão do título de campeão da cidade até as últimas consequências. Em desvantagem na final, o Costa do Sol terá que se apresentar com consistência para contrariar um Ferroviário de Maputo que venceu todos os duelos entre as duas equipas esta temporada. Contrariar o forte jogo interior das locomotivas é uma das receitas de Diolinda Angulela para o jogo deste sábado. Tenho a certeza que até lá vamos estar preparados para fazer o jogo. Realmente é uma situação desconfortante para nós de estar, mas a luta ainda não acabou. Nós estamos lá, temos possibilidades de virar a situação, que é o que a gente vai tentar para o próximo jogo. Combativas. É assim que as atletas pretendem apresentar-se na quadra do pavilhão do Desportivo para manterem as esperanças de conquistar o título. Teremos um Costa do Sol com muita atitude, com muito trabalho, temos tudo, mas tudo mesmo para ganhar o jogo, porque estamos a trabalhar para contrariar aquilo que é o favoritismo do Ferroviário. O jogo Ferroviário de Maputo, Costa do Sol, está agendado para sábado às 17h30 no pavilhão do Desportivo. O Ferroviário de Maputo encara estes jogos dos play-offs da final com respeito ao seu adversário e motivado a revalidar o título de campeão da cidade de Maputo em basquetebol sénior feminino. Em vantagem na final e menos pressionado, o Ferroviário de Maputo tem a oportunidade de arrumar no jogo 3 dos play-offs da final as contas do título de campeão da cidade. Rotinadas as vitórias glórias, as detentoras do troféu sabem, aliás, que uma derrota não só adia a revalidação do título, como também carrega consigo um fator motivacional para o Costa do Sol, que pretende destronar a melhor equipa da atualidade. Com isso posso dizer de que nós estamos paradas, estamos a trabalhar, que é para atingir o mesmo objetivo que é do Costa do Sol, que é ganhar o título. Final contra a Costa do Sol será aquilo que algumas pessoas estão habituadas, jogos de muita diversão, de muita luta. Vamos tentar manter a hegemonia que temos no basquete nacional. Pedir a todos que, se não puderem estar nos campos, que acompanhem pela STV. Em busca do primeiro título, desde que assumiu este ano o cargo de treinador principal da equipa sénior feminina do Ferroviário e mais um anel na sua prestigiante carreira, Carlos Niquis aborda o jogo com respeito ao adversário. E eu acredito que depende muito mais de nós próprios do que da equipe do Costa do Sol, que tem os seus argumentos e está bem orientada, mas nós faremos tudo para revalidar o título, mas como lhe disse de início, nós temos que primeiro nos encontrarmos como grupo. Recorde-se que no jogo 1, o Ferroviário de Maputo venceu por 58-36. Já no jogo 2, terça-feira última, as locomotivas voltaram a ganhar desta feita por 49-39. O jogo da final da Angel Maputo Basket fará desfilar na quadra algumas das melhores atletas da atualidade no basquetebol sénior feminino.
Aliás, o Ferroviário de Maputo e Costa do Sol dominaram a convocatória da seleção para os Jogos da Commonwealth em março, na Austrália. Campeã africana pelo desportivo e extinta equipa da Liga Desportiva e 2 vezes vice-campeã pelo Ferroviário de Maputo, Anabela Cossa é uma das estrelas do basquetebol moçambicano e africano. Uma das melhores lançadoras da atualidade, Anabela Cossa é determinante no jogo exterior das locomotivas. Melhor triplista da Taça dos Clubes Campeões Africanos de 2015, em Angola, Ana Susana Jaime desequilibra também no jogo exterior e é uma jogadora com boa capacidade de penetração que, na sua melhor forma, ajuda a sua equipa. Nas tabelas, Diolinda Jimo, jogadora da Seleção Nacional, tem sido determinante no jogo interior, com peso, experiência e bom lançamento de meia distância. Odélia Mafanela, outra campeã africana pelo desportivo e extinta equipa da Liga Desportiva, é outra jogadora com muita experiência e vários campeonatos africanos disputados. No Costa do Sol, Hilda Chambe, poste que se notabilizou na académica e chegou a jogar nos Estados Unidos da América, é uma das grandes desequilibradoras. Cornília Mujlui, atleta que joga muito bem em baixo e tem a capacidade de sair e penetrar, pode fazer a diferença. Na posição 1, Kila Mukubakiri, melhor jogadora do Campeonato Nacional de 2017, pode ajudar com a sua capacidade de penetrar e triplos. Mukubakiri estreou-se no ano passado no Campeonato Africano de Basquetebol Senior Feminino em Bamako, no Mali. Está tudo dito em termos de notícia e pautada a informação no Jornal da Noite. Eu despeço-me, marco um novo encontro para o Jornal da Noite para uma próxima oportunidade. Em termos de notícias, vou já a seguir para a noite informativa, o espaço de análise. Convido-lhe a seguir comigo. Até já.